Graças e paz, meus irmãos. Tudo bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre o Salmo de capítulo de número 4, tá? Lembrando que salmos são músicas, tá? São poemas, são orações e são pessoais, tá? Em primeiro momento são pessoais. Já falei, volto a repetir, então leia entendendo o que Davi, ou o salmista, ele tinha intenção de falar aqui. Não necessariamente aquele desejo ardente de falar assim, Deus, fale comigo, tá? Deus fala através da sua palavra, sim. Mas primeiro é bom você entender o que a pessoa que escreveu aqui, o que ele estava passando, até para você conseguir internalizar melhor e trazer uma aplicação mais interessante. No capítulo de número 3, se você viu o meu último vídeo, você vai se lembrar que eu falei que o capítulo 3, 4 e 5, Davi ele escreve quando ele estava sendo perseguido, tá aqui ó, sendo perseguido pelo seu filho Absalão, tá? Então se você não viu, volta lá e veja, você vai entender um pouco o contexto. Então tem contexto, tem um motivo. Ele está sendo perseguido, seu próprio filho queria matá-lo. Obviamente ele, como homem, tinha medo, obviamente, a qualquer momento poderia ser encontrado. E aqui, no capítulo 3, no versículo de número 5, ele diz, olha, eu me deitei. Então, ele fala de algo, essa oração que dá para entender que ele faz pela manhã. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor que me sustentou, tá? Então, veja bem, é interessante, deixa eu só... Ok, beleza. Então, veja bem, aqui ele faz oração pela manhã. O capítulo 4, nós já vamos entender um pouco mais desse contexto. Então ele começa dizendo que, olha, ouve-me quando eu clamo. O pedido primeiro, então, para Deus, por parte de Davi, é ouve-me quando eu clamo. Veja bem, Deus ouviria Davi, ou Deus ouve Davi? Deus consegue sondar até mesmo o coração de Davi? Sim. O Salmo 139, ele diz, para onde eu irei, né? Se eu for para os montes, lá o Senhor está. Se eu for para as profundezas, lá o Senhor está. Então, ou seja, Deus sabia. Mas por que ele está pedindo aqui para que Deus o ouça? Aqui, na verdade, nós precisamos entender, necessariamente não é que Deus ouve, mas é porque ele está pedindo, basicamente Deus me responde, tá bom? Me responde. Ele não está pedindo, ele não tem dúvida que Deus o ouve, mas é que ele está pedindo para Deus o responder, tá? Então, é errado eu orar a Deus pedindo para Deus me ouvir? Não, não é errado, tá? Você tem formas de você se expressar, você falar com Deus, você orar a Ele. É errado, então, pedir para Deus me responder? De forma nenhuma, tá? Então, o que Davi está pedindo, olha, ouve-me quando eu clamo. É um pedido, tá? Ó Deus, da minha justiça, tá? É interessante você se atentar a esses detalhes, porque é ele que sabe que somente Deus poderia julgar a sua causa, tá? Então por isso que ele fala, Deus a minha justiça. Na angústia, me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, tá vendo? Mais uma vez ele volta aqui, ó, ouve-me, e aqui ele fala, ouve a minha oração. Então veja que no passado, Davi está dizendo o seguinte, olha, teve uma determinada vez que eu estava muito angustiado. E o Senhor me deste largueza. Aqui nessa tradução, ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Mas é como se ele estivesse dizendo, olha, na minha angústia, o Senhor me deste tranquilidade, me deste paz. E teve um momento então na minha vida, ele dizendo, olha, que o Senhor conseguiu me acalmar, onde eu estava com tanto medo. Agora, Deus, responde as minhas orações. E entre aspas, ele está dizendo, faz outra vez. Tá? Aqui a oração de Davi. Ah, mas então o que eu posso aprender com isso aqui, com esse versículo? Primeira coisa, irmãos, independente da circunstância que você esteja passando, se você está passando, por exemplo, por um momento muito difícil, você pode clamar a Deus. Ah, mas eu queria agora que você dissesse que Deus, ele tem uma bênção para a minha vida. Irmãos, ore. Sempre ore. Clame a Ele. E diga, Deus, responde a minha oração. E lembre-se que teve alguma vez na sua vida que você estava muito angustiado e o Deus da sua justiça é que trouxe tranquilidade para você.
O que você tem para poder falar com Deus agora é: tem misericórdia de mim. Você não manda em Deus. Você pede para Deus ter misericórdia, para que Ele olhe para baixo. Ele olhe para você como pequenino. Ah, mas eu sou filho? Sim. Ah, mas eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo? Sim. Mas não se esqueça, você é criatura. Inclusive a Bíblia fala, nova criação, né? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas veja bem, você como servo, filho, co-herdeiro, o que você quiser, o seu papel é pedir a Deus que tenha misericórdia. Ah, então eu posso mandar, determinar, falar com Deus para que Deus faça alguma coisa? De forma nenhuma, irmãos. Você tem o papel de pedir a Deus misericórdia. Deus, tem misericórdia da minha alma. Teve uma vez que o Senhor me salvou, tirou a minha angústia do meu coração. Agora, tem misericórdia de mim de novo. Tá entendendo? O seu lugar e o lugar de Deus. E aqui Davi vai dizer filhos dos homens. Então veja que essa expressão aqui já não é mais uma oração a Deus, necessariamente, tá? Filhos dos homens, até quando converterei a minha glória em infâmia? Opa! Então aqui nós percebemos que Davi, além de ser perseguido pelo seu filho, por um exército, obviamente, agora ele está dizendo, até quando vocês vão converter toda a minha glória, tudo que eu conquistei, tudo que foi conquistado até aqui, em infâmia, em vergonha, em maledicência? Até quando? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Lembra que de Selá? É como se ele fosse desse agora uma nota, mudasse o tom, algo assim. Mas ele está perguntando, filho dos homens, até quando vocês vão querer envergonhar o meu nome? Até quando vocês vão amar a vaidade e buscar a mentira? Então veja que você, você que às vezes se coloca numa posição tão alta, não aceita passar muitas das vezes por infâmia, por injúria, por humilhação. A gente está falando de um homem que era segundo o coração de Deus, você vai se lembrar. Ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Mas ele está dizendo, olha, eu estou passando por infâmia, por vergonha, por mentira, maledicência, está aqui. O que cabe então a nós, irmãos, é entender que nós, por mais especiais que nós sejamos, nós precisamos entender que nós também passaremos por injúrias, mentiras. Tudo aquilo que nós conquistamos, muitas das vezes pode ser deturpado. Ah, mas que isso? Que evangelho é esse? Lembra de Jesus? Jesus passou por isso. Lembra de Paulo? Paulo passou por isso. Lembra de Pedro? Lembra de João? Lembra dos homens de Deus? Eles passaram por isso. O nosso caminho, se nós estamos passando por isso, nós estamos no caminho certo. O que nós temos que fazer é permanecer firmes. Aqui ele diz no versículo 3, olha, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Então ele está falando para aqueles homens, olha, fiquem sabendo que Deus, ele separou para si quem é piedoso, quem é santo, tá? Então entenda piedade aqui como aquele que vive de forma piedosa, santa e devota a Deus. Ele separou para si os seus santos. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Então isso aqui, irmãos, é uma certeza que Davi está dizendo, olha, vocês fiquem sabendo, independente do que vocês disserem, o Senhor, Ele separou para si aqueles que são santos. O Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Está entendendo que uma questão aqui importante no seu relacionamento com Deus, primeira coisa é você conhecer o seu Criador. Você precisa conhecer aquele ao qual você serve. Porque senão na primeira perseguição, angústia, infâmia, mentira, o que você faz? Não dá para servir um Deus assim, não é verdade? Não dá para servir um Deus assim, porque basicamente é muito difícil, mas aqui você está entendendo que o homem de Deus, que conhecia a Deus, ele sabe, olha, eu sei que o Senhor separou para si os seus piedosos. O Senhor virá quando eu clamar a Ele, é uma certeza. É uma calma que tem que trazer ao seu coração que o Senhor me ouve quando eu clamar a Ele. Ah, mas então por que Davi está pedindo para Deus ouvir ele aqui? Por que Davi pede para Deus ouvir a oração dele? Por que aqui ele está falando novamente de ouvir? Lembre, ele está pedindo a Deus resposta. Ouvir, Deus ouve. A resposta vem no tempo certo. Não é verdade? O homem faz plano, mas a resposta vem de
Deus? Ou seja, a resposta vai vir no tempo de Deus, não é no meu tempo. Ah, mas eu preciso para hoje. Deus não é o seu servo, você é o servo de Deus. E aqui no versículo 4 ele diz, olha, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Aqui novamente ele está dizendo a esses homens, filhos dos homens, perturbem-se, agitem-se e não pequem. Falai, ou seja, meditem sobre essas coisas no vosso coração, sobre a vossa cama e fiquem calados. Oferecer sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Tá vendo que aqui ele está falando, é como se ele estivesse falando, olha, se convertam, olhem para Deus, mudem de vida, tá? Versículo 6, ele diz, olha, muitos dizem, vamos ver então o que as pessoas dizem. Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Alguém pergunta, olha, quem vai nos mostrar o bem? Quem é que vai se manifestar ao nosso favor? Então veja que essa é uma palavra, além dele falar com aqueles que fazem o infame, ele está falando para os filhos dos homens, para aqueles que, porventura, pudessem ouvir. Além de falar com eles não pequem, façam sacrifício e adoração a Deus, ele está dizendo, olha, as pessoas ficam dizendo, quem vai nos mostrar o bem? Nesse caso, o bem, para esse contexto aqui, podemos entender como justiça, como livramento, como proteção. Quem é que vai nos mostrar isso? Senhor, exalta sobre nós a sua luz, a luz do seu rosto. Então, olhe para nós. Aqui ele está falando, olhe para nós. Lembrando, irmãos, aqui é uma oração, é algo pessoal. Ah, mas por que então, pode ser que alguma coisa aqui você não está falando, você está deixando de falar? Sim, pode ser. Mas o que eu estou fazendo aqui é uma leitura guiada, nós olharmos para o texto, refletirmos e poder levantar aqui aplicações para a nossa vida. Aí aqui ele diz no versículo 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhe multiplicaram o trigo e o ouro. Ou seja, tá vendo? Davi está dizendo aqui, olha, oi, deixa eu te falar. Deus, ele colocou alegria no meu coração mais do que quando eu adquiri riqueza, do que trigo, do que vinho, tá? Aqui vinho. Então veja bem, a satisfação de Deus, ela é muito maior do que os bens materiais. A presença de Deus, a paz de Deus, o cuidado de Deus é muito mais importante e muito mais valioso do que o próprio trigo e o vinho, ou do que todas as bênçãos materiais que você possa receber. Você já viu pessoas que recebem as suas bênçãos, mas ficam perturbados? Ele está dizendo, olha, eu recebi alegria, colocou alegria no meu coração. Essa alegria no coração aqui, Deus é quem pode colocar. E ele fala, puseste alegria no coração, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram, né, o vinho, o trigo e o vinho. E nesse caso aqui, não é simplesmente a multiplicação, e nesse caso aqui ele está falando, olha, multiplicação deles. Ou seja, a alegria que Deus coloca é muito melhor do que as bênçãos ou as riquezas que se multiplicam das outras pessoas, dos meus inimigos, dos meus adversários, tá? E no versículo 8, para finalizar, ele diz, olha, em paz também me deitarei. E veja que aqui ele está fazendo isso antes, né? Ele está falando algo aqui para o futuro. Então, a grande chance é dele estar falando isso aqui à noite. Esse aqui, no capítulo 3, versículo de número 5, conseguimos entender que ele acordou. Tá vendo aqui? Aqui ele está falando, olha, em paz também me deitarei e dormirei. Então, ele está falando de algo, o futuro. Então, pode ser que aqui, especificamente aqui, ele está falando isso antes de dormir. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Lembra que aqui ele fala, olha, eu deitei, dormi, levantei porque o Senhor me sustentou. Aqui ele está falando, ó, eu vou deitar e dormir porque somente Deus faz me habitar em segurança. Só Ele que é o meu guardião. Então vamos lá, o que a gente pode aprender aqui? Com calma, tá? Imagine que isso aqui é um devocional, beleza?
eu preciso continuar orando, tá? Eu não tenho o direito de determinar nada para que Deus faça, mandar, bater meu pé, fazer pirraça. Eu não tenho esse direito. O que eu preciso fazer é clamar. Deus me ouve, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Você, como filho de Deus, o seu papel é continuar orando. Ah, mas Deus está demorando me responder. Continue orando. O seu papel é esse. Continue pedindo Ele para ter misericórdia, tá? Ah, mas eu estou vendo esse vídeo agora, eu estou com meu coração aflito, eu preciso de uma resposta. Continue orando, com fé no seu coração. E aqui, o que nós vemos é que ele também passa por infâmia, tá vendo? Fala, até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? Aqui, nós percebemos que ele também passa por injúria. E se você estiver passando por isso hoje, acalme o seu coração, porque o homem segundo o coração de Deus também passou por isso. Ele não era perfeito, mas ele também passou por isso. Fique em paz. E aqui ele está falando, olha, o Senhor virá quando eu clamar. Eu preciso conhecer o meu Senhor. Então, aqui eu estou falando, olha, eu preciso continuar orando. Aqui as pessoas podem, e vai acontecer isso, de ter infâmia, difamação e falar mentira, também ao meu respeito. Aqui nós podemos entender que Deus, eu o conhecendo, eu vou saber que Ele vai ouvir a minha oração e e pode me responder e vai me responder, tá? Aqui ele está falando, olha, perturbai-vos e não pecais, ou seja, agitai-vos, né? Em outras traduções, irai-vos e não pequeis, tá bom? Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos. Ou seja, aqui é um momento talvez de reflexão. Reflita, pense para responder, pense. Calai-vos, aqui ele está dizendo, tá? Aqui ele está falando oferecer sacrifício de justiça, confiar no Senhor, tá bom? Ou seja, sacrifício de justiça, continue adorando a Deus, servindo a Ele, sendo justo, fiel e piedoso, tá bom? Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? E ele responde, olha, Senhor, exalta sobre nós, aqui ele diz assim, um pedido, né? Senhor, exalta sobre nós a luz do seu rosto, tá? Ou seja, em Deus nós vamos encontrar a luz, e Deus ele pode olhar para nós e responder, muitas das vezes, quando nós estamos pedindo justiça, pedindo resposta, nos questionando, Ele pode nos mostrar a sua luz, tá? Deus, Ele pode colocar alegria no meu coração, uma alegria muito maior do que quando lhes multiplicaram, ou quando alguém recebeu multiplicação de trigo e vinho, ou seja, de riqueza, de bens. Ele pode nos dar alegria, mesmo não tendo nada, eu posso ter mais alegria do que quem tem muita prata e muito ouro. Bom? Talvez hoje você se encontre até em necessidade. Então veja, Deus ele pode trazer alegria para o seu coração, satisfação. E aqui, antes de deitar, ele diz, olha, em paz também me deitarei. Ou seja, acordei aqui, e aqui eu vou dizer, olha, em paz também me deitarei, dormirei. Então, se você está agitado agora, lembre-se, em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Lembra daquele texto? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Então, quem é que nos protege? É Deus, tá bom? É isso aí que eu queria refletir com você hoje, tá bom? Se eu atropelei alguma coisa aqui, eu te peço perdão. Inclusive, se quiser deixar o seu comentário, não tem problema, tá? Até faço aí um novo vídeo, mas lembrando, isso aqui não é necessariamente um estudo bíblico, tá? Não é minha intenção. Minha intenção é tirar esse tempo de devoção com você e poder nós ouvir ou entender Deus falando através das Escrituras, tá bom? Não ficar forçando aqui, dizendo coisas que não está aqui, não foi a realidade de Davi, não foi necessariamente o que Deus quis dizer, tá bom? Então, é o que está aqui. Um homem que ora, um homem que passou por injúria, mentira, difamação também, um homem que sabe que o Senhor ouve o seu povo, ouve as orações, um homem que fala para as pessoas, irai-vos e não pequeis, perturbai-vos e não pequeis, reflita, faça silêncios, calai-vos, oferecei sacrifício de justiça e confia no Senhor, ou seja, aqui ele fala confia no Senhor. Quando alguém pergunta quem vai nos mostrar o bem, a resposta nós já temos, ou o pedido nós já temos, Senhor, exalta sobre nós o seu rosto, mostra a sua luz,
Aqui nós sabemos que Deus é quem pode colocar alegria no nosso coração. E aqui eu sei que eu posso me deitar em paz, dormir, porque o Senhor me sustentou. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. E se você puder, tá? Se você achar isso interessante, deixa aí o seu curtir e, se puder, também se inscrever. Tá bom? Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.